sábado, você que nos assiste, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos hoje começando uma nova temporada. Na semana passada nós encerramos o tema sobre o Apocalipse e hoje nós estamos iniciando Estações da Família. Se você ainda não tiver a tua lição, você ainda pode adquiri-la ou através do site também, o site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Mais uma vez, facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. Para compartilhar então a lição conosco nesse dia, nós temos aqui conosco o Malton. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Malton? Alegria. Seja bem-vindo, viu? E o Shinji, que é o nosso amigo que sempre vem aí nos ajudar a colaborar aqui. Obrigado. Nós vamos falar hoje sobre os ciclos da vida. E para iniciarmos essa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente, que o Espírito Santo esteja com a gente. E eu peço que o Malton faça uma oração então, por favor. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, por nesse dia maravilhoso a gente poder falar um pouquinho, a gente poder escutar a Sua voz e conhecer mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo tema da lição desse trimestre. A gente percebe que o objetivo é que nós sejamos mais felizes. Esteja aqui conosco, Senhor, nesses momentos de estudo, com cada um que está escutando também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um verso que eu acho que é um dos preferidos de algumas pessoas, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eu não vou ler o verso inteiro porque ele é muito longo, mas eu vou começar só o comecinho que diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui ele está falando que existe o tempo para a gente nascer, tempo para a gente morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Ele fala de todas as coisas, né? Como a nossa vida é cíclica mesmo, né? A gente tem uma hora que a gente já é jovem, tem a outra hora que a gente já não é tanto, né? Tem uma hora que a gente fica doente, depois a gente se recupera. E é o ciclo da vida para todas as pessoas, né? E além do ser humano, em essência, ele ser igual, e todos passamos por sofrimentos, passamos por alegrias, né? A gente passa por todas as coisas, mesmo assim a gente tem que lembrar que nós somos únicos, né? E não existe uma pessoa que seja igual a outra. Nem os gêmeos univitelinos não são iguais, né? E que cuidado de Deus. Eu fico pensando, desde que Deus criou Adão e Eva, até hoje, quantas pessoas já passaram por esse mundo, né? A gente sabe, mais ou menos, hoje em dia tem o quê? 7 bilhões, sei lá quanto. Mas e aqueles que já faleceram, né, que não existem mais, e nenhuma é igual à outra? Que coisa impressionante, que carinho de Deus isso, né? A lição ela começa falando sobre o princípio. Por que ela fala do princípio, Shinji? Queria falar com você. Então, aí a gente já remete lá no início da Bíblia, né? Sim. Em Gênesis 1:1. Muitas vezes a gente nem lê muito, né? O Gênesis, principalmente os primeiros versículos, aí vou até ler. Sim. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é o início de tudo, né? Foi o começo de todas as coisas, do universo, enfim, de tudo aquilo que Deus fez e que nós temos entendimento com relação a isso, né? E as perguntas-chave são, né, na questão do princípio, quando foi, quem e o porquê, né? Então, assim, quando começou? Foi lá no princípio. O Gênesis 1, ele acaba respondendo essa pergunta, né? E quem fez todas as coisas? Deus, né? Naturalmente foi Deus. Agora, a razão do porquê, né? Por que Deus criou todas as coisas? Deus é um ser celestial. Muitas dessas respostas, muitas das coisas que às vezes a gente não tem entendimento, serão respondidas, nós sabemos lá quando nós chegarmos no céu, né? Mas nós sabemos que é um Deus com muito amor, é um ser celestial com imenso amor e com amor para compartilhar com outras pessoas. Então ele criou as pessoas justamente para quê? Para poder compartilhar desse amor, ter a quem amar.
Porque imagino que seria uma vida solitária, né? Sim. O universo inteiro. A gente sabe que a ciência diz que o universo ele é imenso, né? O universo ele além de ser grande, uma coisa que a gente não sabia e a astronomia nos diz é que ele continua se expandindo e crescendo. Eu imaginei que o universo já estava formado. Sim. E não, a cada segundo ele vai se expandindo e vai aumentando. Tanto é que dizem que se você colocar o universo numa tela, ele é curvo, ele não é reto, ele é curvo por causa dessa expansão. Então, assim, a gente imagina onde nós moramos, né, que é a Via Láctea, a nossa galáxia. Sim. aqui, talvez seja uma das menores galáxias do universo. Existem galáxias que são infinitamente maiores do que a nossa. A gente acha a distância aqui para um outro planeta tão longo, mas não, é uma coisa muito grandiosa. Então, Deus criou os seres que somos nós e todas as coisas para que nós tivéssemos benefício dessas coisas, pudéssemos viver em harmonia, para que pudéssemos desfrutar das coisas que Ele criou e ter a quem poder conviver, a poder conversar, a poder, né, interagir, né, que nós vamos ver mais na frente, e de modo perfeito. Infelizmente, né, diz aqui a lição também, aconteceu o quê? Nós tivemos o aparecimento do pecado, Sim. a iniquidade num ser dos quais, imagina-se aqui na lição diz que talvez um dos seres mais importantes do céu, um anjo cobridor, arcanjo ungido, né, do Senhor. Acredita-se que talvez depois da Trindade ele fosse o mais importante, mas apareceu iniquidade no coração dele. E por conta disso a humanidade caiu, nós sabemos, as coisas ficaram que eram perfeitas e funcionavam de maneira adequada, acabaram se deteriorando, né? E aí fala um pouco da lição aqui também, que aí mudou tudo, né? A questão do clima, a questão das coisas que funcionavam perfeitamente, a natureza, as coisas cíclicas, que a gente sabe que tudo na vida é um ciclo, né? Um ciclo que se repete, né? Existem cadências para isso, semanais, diárias e anuais, e enfim, e com o advento do pecado, isso acabou se quebrando, né? Então, assim, a pergunta é, quando foi no princípio, né? Quem? Deus. E para quê? Por que de tudo isso? Por causa de dividir esse amor maravilhoso que Ele tem. Pode falar. O Shinji, o que me chamou a atenção também na lição aí de domingo, né? É que a lição até começa falando assim, uma citação de Ellen White, onde ela fala assim que a ordem é a primeira lei do céu. E a gente percebe no ato da criação e como as coisas funcionam, como Deus realmente colocou ordem nas coisas, né? Tudo de uma forma harmoniosa, se relacionando, para que houvesse uma infraestrutura de felicidade e alegria para o homem. E nós muitas vezes, ou grande parte das vezes, a gente não se preocupa muito com isso. A gente parece que gosta de levar a nossa vida assim, de uma forma meio desorganizada, meio, né, como se fala, laissez-faire, né, uma coisa assim meio tranquila, sem se preocupar muito com as coisas. Mas quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para o princípio, quando a gente olha pelas citações da Bíblia, a gente vê que Deus realmente é um Deus de ordem. E deixa eu até comentar uma coisa, que recentemente o mundo estava comemorando aí até os 500 anos lá da reforma de Lutero e tal. E eu me interessei muito sobre esse assunto e vi especialmente que os países do norte europeu estavam dando uma ênfase grande para isso, e até me estranhei, porque normalmente isso daí, nós aqui entendemos aparentemente que esses países já estão um pouco céticos com relação à religião e tal. E por que será que eles estavam dando uma ênfase em relação a isso? Evidentemente tinha um cunho também religioso das pessoas, mas eu percebi que Lutero além de um religioso, é uma pessoa que mudou o jeito de pensar, especialmente dos alemães. Em função de que ele trouxe a liberdade do conhecimento das Escrituras para as pessoas, e elas puderam colocar isso em prática na vida delas.
liberdade de respeito ao que é do outro, respeito às pessoas, respeito ao diferente. Os princípios da Bíblia, que antes eles eram cerceados e não faziam parte da cultura e do pensamento das pessoas. De repente, o mundo foi transformado por esse princípio que é básico, é da Bíblia. Ele começou a expor o caráter de Deus na realidade, né, Malta? Ele começou a abrir umas frestinhas assim para as pessoas, para o mundo, né? Então, a gente percebe assim como Deus se preocupa, como Deus quer o bem do ser humano, né? E a lição dessa semana é fantástica, é bacana, porque ela faz a gente refletir um pouquinho sobre a vida, né? Sobre a nossa vida, lógico, nossa vida aqui e agora, né? A gente também às vezes tem uma tendência assim de deixar a nossa vida aqui, é o pecado e, né, e só tem coisa ruim, mas lógico que tem coisa ruim. A Bíblia fala para nós que o mal está presente, mas nós somos feitos para sermos felizes. Sim, e não só no futuro, agora, né? Agora. Eu só queria complementar uma coisa que você falou, Shinji, que um pouquinho dessa vontade que você falou, por que Deus criou, né? Por que Ele criou? É como assim, por que a gente tem vontade de ter filho? Porque a gente também tem vontade de se relacionar, de ter uma família, amor, né? De dar amor. E Ele colocou isso dentro da gente também, né? Malta, eu queria que você falasse agora sobre a outra parte da lição, que fala sobre os ciclos da vida. E aqui cita várias passagens que falam sobre esse ciclo, não só Eclesiastes que eu mencionei, né? Quando eu vi eu fiquei refletindo, né, sobre esse assunto, e quando a gente pergunta para alguém assim, qual é a melhor fase da sua vida? O que a gente faz, Shinji? A gente lembra de que fase? A infância, eu acho. A infância, a juventude. Né? Quando não tinha muita responsabilidade. Pois eu fiquei pensando sobre isso, né? Normalmente a gente reflete aquela idade de jovem, né? E o Shinji já respondeu a pergunta, eu fiquei, por que será que a gente responde isso? Será porque agora não é bom? Puxa, mas é tão boa essa fase, né? Mas talvez é porque a gente tinha menos responsabilidades, preocupava menos com as coisas. Mas o que a lição traz para a gente, vários versículos, eu não sei se a gente pode ler, Mônica, mas eu acho que eu vou dar uma pincelada aqui. Acho que é melhor. Eclesiastes, Salomão, ele é espetacular, né? A gente lê, ele fala sobre a vida, assim, de uma forma maravilhosa. E então ele fala assim, tem tempo para você nascer, tem tempo para você morrer, tem tempo para você plantar, tem tempo para você colher, tem tempo para você ser feliz, sorrir com alegria, tem tempo de você chorar. Salomão dá um vislumbre da vida para nós. Gênesis, ali em Gênesis 21, 8, fala sobre o nascimento, né? Desde a criança, a gente já nasce chorando. Então tem um tempo de nascer, tem um tempo de desmamar. Eu achei interessante o termo, né? Ali o verso fala assim, desmamar. Às vezes, e a gente precisa desmamar, né? Tem que ter tempo de desmamar, seja às vezes dos pais, às vezes de alguma coisa que a gente está... Às vezes de sair de casa e ter a sua própria vida, de ter sua própria vida, ou de sair de uma situação de conforto que às vezes a gente acha, né? Como a gente vê pessoas, o ser humano tem uma dificuldade enorme em relação à mudança. É verdade, né? É verdade. Então a gente não gosta de mudança e depois que a gente muda, quando a gente, às vezes é a fórceps, né? A gente é obrigado a tomar umas decisões ou a praticar uma mudança e daí depois que a gente muda, puxa, que bom. Foi melhor assim. Foi melhor assim. E às vezes a gente fica querendo... ficar mamando ainda, aquele leitinho, né, de sempre, né? Então, o que a lição de segunda fala para a gente aqui é especialmente sobre as fases da vida, né? Que tem a fase da juventude, tem a fase também da velhice. Esse termo, não sei, né, parece meio pejorativo para a gente, né? Mas a fase adulta, a fase da maturidade, né? E o que eu entendo que Salomão quer dizer para nós é o seguinte, a gente deve procurar ser feliz e aproveitar o melhor possível de cada fase.
Então eu posso perguntar para o Shinji assim, Shinji, pô, qual é a melhor fase da sua vida? E o Shinji já respondeu, minha infância. Mas você quer trocar? Quer voltar a ser? Não quer, né? A gente não quer. Então a gente precisa a saber reconhecer melhor. E valorizar o hoje, né? Porque é o hoje que a gente tem. Né? Porque mesmo que você pudesse voltar, não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. É verdade. Exatamente. Não com a cabeça que você tem hoje, né? É verdade. E às vezes, às vezes a gente também quer trocar as bolas. Eu conheço alguns amigos, assim, em função da minha atividade, do meu trabalho, pessoas que acabaram deixando a sua cidade e foram morar numa outra cidade para um desafio profissional. Sim. E tal. Então essas pessoas acabaram chegando nesse lugar e obrigados pela situação profissional, né? E moraram muitos anos ali. E muitos deles ficam sonhando assim, olha, eu um dia quero voltar, quando eu me aposentar, eu vou voltar a morar na minha cidade. Sim. Porque eles ficam com aquela nostalgia, aquelas coisas. E me impressiona, porque eu convivo muito com isso, das pessoas que, muitas delas voltam, a reação das pessoas são as seguintes, uns assim, não, eu cheguei aqui, eu gostei daqui, eu amei aqui, fiz novas amizades, e é aqui que eu vou ficar. E outros ainda com aquele pensamento de nostalgia voltam para as cidades de onde eles vieram. E me impressiona a quantidade dessas pessoas que voltam, mas elas se frustram. Sim, porque já não é mais a mesma coisa. Porque não é mais a mesma coisa. As pessoas mudaram, os amigos mudaram, as pessoas procuraram outros convívios e tal. Então, às vezes, ao mesmo tempo, a gente quer trocar um pouco, inverter as coisas, as fases da vida. E o que Salomão fala para a gente, assim, que eu acho bonito dessa lição, é justamente assim, eu estou entendendo assim, ó, seja feliz do jeito que você é, nesse momento que você está, e procure ser feliz com isso. Tem muita coisa boa para... Talvez eu não consiga subir numa árvore tão rápido como eu subia quando era na minha infância, mas tem muita coisa hoje que eu faço, que é uma delícia, que eu não ia dar conta. Sim, e a advertência aqui, complementando o que eu acho importante a gente mencionar, é que aquilo que eu falei no início, Deus montou alguns ciclos na vida da gente, o ciclo diário, que é a questão da ordem que o Malton falou, né? Então a gente tem o horário de acordar, o horário de se alimentar, o horário de produzir, de estudar, enfim. O organismo nosso, a nossa máquina orgânica nossa, né? Fisiologicamente falando, ela necessita de ter uma ordem. Né? Se você começar a dormir mal, comer fora de hora, fatalmente isso vai prejudicar você. Com certeza. E digo mais, com relação às estações do ano, nós não temos as estações tudo certinhas, né? E, por exemplo, os dias da semana, por que os dias da semana são 7? Justamente porque você precisa do 7º dia para descansar, porque a sua máquina física ela não vai aguentar. Sim. Né? Então, já fizeram, até o próprio autor da lição diz que fizeram testes, parece que a Rússia ou a França resolveu mudar o calendário, fazer dias para 10, outros para 5, e isso foi prejudicial. Então, assim, às vezes é aquilo que a gente falou, o homem ele tende a tentar mudar as coisas e fazer e inverter às vezes as bolas, como você falou, né? Querer colocar o 2 na frente do 1 e já verificou que não dá certo. Né? Então, olha, vamos continuar, isso a gente não consegue contemplar toda a lição. O próximo tema, Shinji, eu queria que você falasse sobre essas mudanças constantes. E daí ele fala do inesperado e ele dá como exemplo a vida de Jó. Eu acho que ninguém assim mudou tão radicalmente a vida como Jó, né? Sim. Então, aí é o inesperado, né? A lição de terça-feira fala do inesperado. O inesperado o que é? É o imponderável. É aquilo que não está nas suas mãos, né? Assim, a gente tenta levar a nossa vida, as pessoas organizadas, elas tentam organizar a sua vida da melhor forma possível, os seus horários, sua vida financeira e tudo. Mas nós vivemos num contexto em que a tua própria vida como um todo, muitas coisas não estão nas suas mãos, né? Então, foi o que aconteceu com Jó. Né? Jó tinha uma vida tranquila, uma vida próspera, né? Obediente a Deus, e de uma hora para outra nós sabemos a história de Jó, né? Satanás foi arguir a Deus, dizendo que ele só era
fiel porque tinha todas as coisas e tal, e nós sabemos o que aconteceu. Então a vida dele virou de cabeça para baixo, ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, suas posses, né? Mas de uma hora para outra, né? De uma hora para outra. De repente ele estava lá, recebeu a notícia de que... É uma coisa assim que ele não conseguia entender, e a cada dia, imagina isso, demorou tempos, né? Sim. As catástrofes foram uma coisa sucessivas, né? Então assim, a nuvem negra foi por cima dele, né? Então aconteceu um monte de coisa, a gente sabe. Então assim, esse é o imponderável, né? São as coisas que estão aquém do nosso entendimento, né? Assim como hoje você acorda, você está tudo bem e pode acontecer um acidente, né? Ou você pode ter um mal súbito, enfim, que são as coisas que estão fora do controle da gente. Mas assim, acima de tudo, acima de todas as coisas, aqui a lição diz e nos conforta, né? Que Deus fala para a gente. Fique calmo, descanse em mim, confie em mim, que apesar das tribulações, assim como aconteceu com Jó, né, apesar daquilo que está fora do seu entendimento, daquilo que de uma hora para outra você não sabe por que a sua vida virou de cabeça para baixo, né? Mas Deus tem aquela promessa: eu estarei contigo em todas as situações, né? Independente de qual for a sua dor, né? Eu vou passar ela com você. Então essa promessa é uma coisa que nos conforta, né? Nos dá a segurança de que apesar de todas as tribulações Ele estará conosco. É muito melhor. E nós sabemos disso, né? Todos passamos por isso. E é interessante, né, Shinji, porque eu acho que não houve nenhum ser humano que passou por tanta calamidade assim como Jó. Mas a gente também passa, né? Por doenças, por perdas de pessoas e tudo. E aquilo que a Bíblia diz, né? Deus dá a cada um conforme aquilo que a pessoa pode suportar. Ô, né? Mônica, veja bem, às vezes a gente reclama de algumas coisas que acontecem, que realmente, o recado para a gente aqui é que a nossa vida, o inesperado, faz parte da nossa vida. Então, Jó passou por uma situação delicada em relação à saúde dele. Ele passou uma situação delicada em relação à questão financeira dele, né, porque ele perdeu tudo, levaram, né? Ele passou uma situação delicada em relação à perda assim, dos filhos. Né? Gente, que é a pior coisa para o ser humano, eu imagino, né? que é a pior coisa do ser humano. É horrível a gente perder um pai, uma mãe, um filho. É uma coisa pior. Não sei se tem uma coisa pior do que a outra, né? E ele passou por dificuldade também, eu diria assim, na relação conjugal dele. Sim. Porque Deus deixou a mulher dele, mas deixou a mulher dele praguejando contra ele. Porque ela ficou inconformada. Ela ficou também, inconformada. Né? Já pensou você ficar escutando em casa, você carregando um peso enorme ainda, mais esse peso? Ou seja, às vezes a gente passa por uma dessas situações e a gente já se desestrutura, né? Ele tinha todos os combustíveis para poder se afastar de Deus. É verdade. Tinha, não é? Tinha. E eu acho que é essa lição que fica para a gente, né? A despeito de tudo que está acontecendo, porque a gente, quando acontece o inesperado, realmente, a primeira pergunta que a gente faz é assim: Deus, por que comigo? E uma coisa, a gente olhando a seguir aqui, quando fala das transições, ela fala que às vezes Deus permite para melhorar o nosso caráter, né, Malta? Não é isso que acontece? Isso. E a lição fala da história de Saulo. Eu entendo que Saulo, eu estou falando Saulo em vez de Paulo a propósito, né? Pelo que a Bíblia fala de Saulo, ele era um cara assim muito bem posicionado. Tanto é que ele comprou a briga. A gente não vê outras pessoas lá da elite, lá dos judeus, tomando a frente da maneira como ele tomou para perseguir, né? Ele tinha carta branca, ele né? levantou uma bandeira, levantou uma bandeira e ele ia em frente e estava passando por cima de todo mundo. Só que teve um momento que ele teve um encontro com Deus e isso fez ele mudar. Isso fez ele mudar. E nós... eu fiquei pensando assim, porque tem tanta coisa que a gente precisa mudar. E a gente, não sei se vocês já escutaram, já falaram isso, né? Talvez eu tenha falado, a gente tenha falado isso na nossa vida. Não, eu nasci assim. Eu sempre vou continuar assim. Não vou mudar nunca. Não vou mudar nunca. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre vou... O que a Bíblia está falando para a gente é que a gente pode mudar. Pode mudar.
e pode mudar para melhor. E Deus muda também. E Deus muda. É se entregar, né? Se voltar para Deus, pedir ajuda de Deus, e isso acontece. Foi o que Paulo fez. Foi o que aconteceu. Que ele passou a ser Paulo. E essa né? mudança, ela é benéfica. Muitas vezes, a lição diz aqui que mesmo quando as coisas estão indo bem, mesmo quando você está naquela rotina que te faz bem, digamos uma rotina, porque nós temos rotinas saudáveis e não saudáveis. Sim. Né? Mesmo as rotinas saudáveis, vamos lá, um exemplo eu vou dar de alimentação. Você come todos os alimentos certinho e tal, mas você não vai comer sempre os mesmos alimentos. Você tem que variar de vez em quando. Sim. Né? Alimentos saudáveis, naturalmente, né? Mas essa mudança, que é a questão da mudança de rotina, de transição, ela é saudável. Né? De você fazer, até para você não cair numa rotina que daqui a pouco você vai abandonar tudo. Né? E o inverso, quando você está numa rotina ruim, que é o exemplo que dá de você não estudar a Bíblia, de você não procurar Deus, né? Se você persistir nisso, é o teu fim. Né? E aí você tem que ter o discernimento de saber que realmente você tem que mudar. Né? Eu gosto muito da frase que diz assim, o que não te desafia não te transforma. E a outra reflexão que me vem com a lição desse dia é que nós, assim, muitas vezes queremos uma mudança, ou melhor assim, a gente fica até praguejando, reclamando, por que não vem uma sorte melhor para mim, por que não acontece isso ou aquilo, mas eu não faço por onde? A gente quer coisas novas, mas não quer deixar de fazer coisas velhas. Sim. A gente quer coisas novas fazendo as mesmas coisas sempre. Fazendo né? sempre as mesmas coisas. Aí né? não tem como mudar. Não tem, né? como, mudar. Não tem como mudar. Então é um convite para a gente verdade. refletir. Se eu quero uma mudança, se eu quero melhorar meu relacionamento, se eu quero ou com meu cônjuge, ou com meu filho, ou com meu vizinho, ou com meu colega de trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. Mudar alguma coisa. E é bem nesse tema que eu queria entrar. A gente já falou de como Deus é um Deus relacional, né? E como ele faz questão de se relacionar. E aqui a Bíblia, ela nos fala de como nós temos que nos relacionar com os outros, né, Xige? Eu queria que você falasse isso. É a questão da interação, né? Da interação, como você interagir. Hoje nós temos duas coisas distintas, a interação e a interatividade, né? Que fala a lição. Interatividade é você estar interagindo com a tecnologia, essa coisa toda, né? E que muitas vezes, e de modo errôneo, as pessoas estão se fechando, né? Em vez de se abrir, de se relacionar, elas estão se fechando com o dispositivo, né? Com aquilo que a tecnologia oferece, que não é ruim, mas se for usado de maneira adequada, né? E interação é você interagir, de você ter o relacionamento, de você poder conversar com as pessoas e tal. A interatividade é aquilo que só está entre você e uma máquina, né? E assim, aquilo que o autor diz que, ao contrário do que se pensava, que com a interatividade, com a tecnologia, os profissionais de TI sabem muito bem disso, imaginava-se que não ia precisar de muito menos gente, né, para poder, e ao contrário, acabou precisando de mais gente até para poder desenvolver esses equipamentos e tudo, né, para poder dispor. Então, assim, o que a gente precisa para ser feliz? Nós, como cristãos, qual é o nosso ambiente? Hoje, o nosso site ali, nós temos o lar, que é a sua casa, a igreja e o teu ambiente de trabalho. Eu acho que são os 3 lugares onde você mais está presente, né? Mais convive, né? E como é que está o teu relacionamento? Como que está a tua interação nesses ambientes, né? E é isso que o autor deixa muito claro. Como que você está convivendo? Como é que você como que você está se portando em relação aos problemas? Porque em todos esses 3 ambientes não são só um mar de rosas. Com certeza. Né? Nós temos coisas maravilhosas e tudo, mas nós temos nossos problemas também, né? Mas como você está reagindo nesse ambiente onde você está? Né? De que maneira você está se portando? Que tipo de maturidade você tem? Né? E aí eu vou além, eu vou me focar mais aqui com relação à igreja, né? Como você está se relacionando com teu irmão? Né? Se você é um líder de igreja, né? Se você participa de um pequeno grupo, se você participa de um ministério, de alguma coisa, como é a sua presença? Que tipo de influência você está? Né? E aí eu digo, é onde eu quero chegar. É nos momentos de crise em que você mostra a sua personalidade. É verdade. É muito fácil você mostrar o que você não é. Né?
Agora, nos momentos de crise é que você mostra definitivamente quem você é. Então, assim, que tipo de maturidade você tem? Você é uma pessoa que você está buscando ser conciliador, né? Trazendo soluções. Ou está pondo lenha na fogueira, Exatamente. né? O que você queria falar sobre isso, Valto? Eu entendo, Mônica, que Deus nos fez pessoas relacionais. O ser humano, ele é relacional. Aliás, a essência do amor é relação. Sim. Se eu fosse uma pessoa sozinha, sem ninguém para conversar, eu não tenho como manifestar amor, né, para ninguém. E eu entendo que é por isso que Deus nos criou, porque Ele precisava se relacionar com alguém. E a reflexão que a gente tem hoje é que o ser humano, em função até do aumento do mal, a Bíblia fala, né, o amor se esfriará e tal, a gente parece que começa a ficar mais egoísta, olhando para dentro, cada vez menos pensando no outro e pensando mais em si mesmo, e isso tem sido uma fábrica de pessoas infelizes. Sim. E a gente está vendo isso acontecer. E as pessoas buscando cada vez mais coisas egoístas para tentar suprir esse vazio que só vai aumentar. Sim. Então, a mensagem que vem para a gente hoje é para a gente, poxa vida, não é o que eu tenho, né? Mas são as pessoas, a qualidade do meu relacionamento com as pessoas que estão próximas, como o Cindy falou, o que vai me fazer feliz é esse conjunto, como é que eu estou em casa, como é que eu estou na igreja, como é que eu estou no E quando trabalho. a gente pensa, né, naquela frase que fala é melhor dar do que receber, e é realmente verdade, né? Porque realmente, nessa relação de você fazer pelo outro, é melhor até do que se fizesse por você. Exato. Né? Olha, a gente já estourou o nosso tempo, infelizmente, a gente ainda teria muita coisa para falar. Eu só queria terminar aqui falando de um pensamento que diz assim: pense na grande influência positiva que poderíamos exercer em nossa família se vivêssemos de maneira que, quando nossos queridos nos visitassem, eles soubessem que temos estado com Jesus. Amém. E eu acho que o nosso comportamento todinho ele vai mudar se a gente estiver com a fonte da nossa vida, da nossa felicidade, né? Da nossa confiança, que é Jesus. Então, nós só vamos realmente nos relacionarmos adequadamente, fazer o bem para o próximo, quando a gente estiver primeiro com Jesus. E que Ele seja a fonte da nossa vida para todos nós. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado. Espero que vocês possam vir mais vezes, tá? Para compartilhar a lição com a gente. Shinji, você faz uma oração para a gente terminar, então, por favor? Nosso querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição que aqui tivemos. Uma lição tão maravilhosa que fala de família, fala de igreja, fala de irmandade, fala de relacionamentos. E queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que dentro do nosso coração e da nossa mente venha apenas a influência salvadora e instrutiva do Espírito Santo, para que a gente possa sempre escutar a Tua voz, Senhor, daquilo que nós devemos fazer para a nossa vida e contagiarmos os nossos irmãos para que Jesus volte logo. Pedimos as bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua participação conosco no estudo dessa lição, só lembrando que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.